Havendo número legal, evocando a Deus pela grandeza da pátria paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, o vereador Marcelo Ará, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária, em 15 de março de 2011. Presidências dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Gilberto, Tio Carlos, Tereza Berger, Patrícia Morim, Jorge Felipe, Dr. Eduardo Moura, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Sônia Rebelo, João Mendes de Jesus, Marcelo Ará, Luiz Carlos Ramos, Jorge Braz, José Veraldo, Chiquinho Brazão, professor Houston, Jorginho da SOS, Dr. Jorge Manaia, Leonel Brizola Neto, Luiz André Deco, Dr. Edson da Creatinina, João Cabral, Alexandre Cerruti, Paulo Pinheiro, Eider Dantas, Tânia Bastos, Ivanir de Melo, Rubens Andrade, Paulo Messina, Dr. Carlos Eduardo, Elton Babu e Carlos Caiado. Assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Tânia Bastos. Encerra-se a sessão às 17h32. Aprovada a ata, se passa o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, prezado presidente da mesa, prezados companheiros de plenário, vereadores, senhoras e senhores. Na última quinta-feira foi comemorado o Dia Mundial do Rim. Esse é um evento que ocorre no mundo inteiro, procurando chamar a atenção da população sobre os malefícios da doença renal. Nós fizemos o evento aqui na porta da Câmara dos Vereadores e, pela primeira vez, colhemos sangue da ponta do dedo, da polpa digital, de 177 pessoas fazendo a dosagem de creatinina, fazendo colesterol, fazendo glicose. A maioria das pessoas não tinha a mínima ideia que tinha algum problema de saúde. E, pasmem, dos 177 pessoas que nós colhemos, nós identificamos 18 pacientes diabéticos, identificamos 7 pacientes com problemas renais que não sabiam que tinham problemas renais. Esses pacientes, quer dizer, na verdade eram pessoas que não eram pacientes, eram pessoas que estavam passando na rua e viram que nós podíamos fazer um exame gratuito. Eles vão receber uma orientação, vai ser mandado para eles pelo correio o resultado do exame deles, e eles vão ser orientados para procurar um sistema de saúde. A pergunta é, será que o nosso sistema de saúde está preparado para receber essas pessoas? Quando eu comecei a fazer esse tipo de identificação das pessoas de uma maneira geral, pessoas assintomáticas, as pessoas, os meus colegas me perguntavam, e agora, você vai ter lugar para mandar essas pessoas? Realmente, eu trabalhando no Hospital Universitário Pedro Ernesto e participando da Sociedade de Nefrologia, eu sei que o Estado, o município e a nação, de uma maneira geral, não está preparada para receber o volume de pessoas que têm problemas renais. Mas não é por isso que nós vamos deixar de identificar essas pessoas. E a fila aqui na porta, que aconteceu na quinta-feira passada, que nós tivemos que meio-dia parar a fila, porque ela se avolumava cada vez mais, ela identifica para nós que o sistema de saúde está deficiente e precisa melhorar. Falando em fila, nós não podemos deixar de fazer uma alusão às filas que ocorrem no Japão nesse momento, quando a catástrofe nuclear está aos olhos de nós todos. E nós, como participantes do Partido Verde, estamos muito preocupados com a possível catástrofe nuclear que pode ocorrer nesse país. Eu tirei do jornal O Globo, de anteontem, um texto que eu vou procurar relatar para vocês, que mostra o drama que aquelas pessoas no Japão estão vivendo.
Em 2 dias, o Globo percorreu 1.200 quilômetros de carro, na ida e na volta pelo interior do país, saindo de Tóquio em direção a Sendai. Filas em postos de gasolina, supermercados e lojas de conveniência são agora a principal paisagem da província de Miyagi, que contabiliza o maior número de mortos. Mas são exatamente isso, filas e não tumultos. É uma sociedade acostumada a seguir regras, mesmo quando o que mais temem, imprevistos, acontece. Há engarrafamentos em alguns pontos das estradas, mas tentar escapar pelo acostamento, por exemplo, é uma cena impensável. Gente que já não tem para onde voltar, espera nos abrigos improvisados as próximas ordens, em silêncio. Alguns compartilham suas experiências, mas nada tem a marca do exagero. Falam baixo e pausadamente, sem atropelos. É uma das muitas regras do rígido e organizado país que não se pode esquecer. É um arquipélago. O coletivo é mais importante do que o individual. E não se destacar, ser igual, é uma virtude. É uma filosofia que custa caro para quem quer exatamente o oposto, ser diferente. Mas em momentos como este, de tragédia nacional, o resultado é exemplar. O Japão tem dado uma demonstração para nós todos de uma organização ímpar, de resignação, mas que existe um momento que alguma coisa vai ter que ser feita. As pessoas estão morrendo, podem morrer. Eu, como médico nefrologista e tendo acompanhado a evolução da radioterapia em uso para o transplante de órgãos, sei a história, como vocês todos, de Hiroshima e de Nagasaki. Milhares de pessoas morreram imediatamente e outras tantas morreram posteriormente. Uma tragédia nuclear pode acontecer nesse país e nós temos que olhar para o Japão e tomar cuidado. Obrigado. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Marcelo Ará. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, senhor vereador, presidente da mesa, e excelentíssimos senhores e senhoras vereadores presentes, os funcionários da casa e todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, pela TV Câmara. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui como representante do povo carioca. Gostaria de agradecer de coração aos 18 vereadores que me conduziram à vice-presidência da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A nossa comissão merece uma atenção muito importante pela beleza de nossa cidade e pela simpatia do nosso povo, que foi eleito pela ONU o povo mais cordial do mundo. O Rio já tem uma vocação natural para o turismo. Sendo assim, somos a principal cidade turística do Brasil e referência no exterior. Com isso, temos o dever de estimular essa importante fonte de renda e emprego que tem a capacidade e o potencial de elevar o nível de vida do cidadão carioca. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, a nossa Comissão de Turismo da Câmara passa a ter cada vez mais importância, levando em conta que o Rio de Janeiro se aproxima de um momento único, de um momento histórico, onde os holofotes do mundo inteiro estarão voltados para a nossa cidade. Vamos, portanto, estar atentos ao Poder Executivo, fiscalizando todos os atos referentes ao turismo, criticando quando houver algum tipo de negligência e também elogiando quando for merecido. Com minha experiência no ramo de entretenimento, através de nossa comissão, vamos colaborar com todas as ações que estimulem o turismo no Rio de Janeiro. Conversaremos com todos os setores da sociedade envolvidos, direto ou indiretamente no tema, sejam os órgãos competentes, como a Secretaria Municipal de Turismo, a Rio Tour, o Sindicato de Hotéis, Bares e Similares do Rio de Janeiro, a ABAV, Associação Brasileira de Agentes de Viagens e, claro, a sociedade civil, o cidadão comum, que é realmente o principal responsável por tudo, com a sua simpatia, receptividade e alegria incomparáveis de todo o povo carioca. Traremos uma série de ideias a serem debatidas
com a finalidade de aumentarmos o número de turistas da nossa cidade. Dentre elas, posso citar algumas agora, como, por exemplo, capacitarmos o cidadão que queira enveredar por esse setor, melhorarmos a sinalização dos pontos turísticos, incluindo nessas sinalizações o inglês e o espanhol, criar todas as condições necessárias para garantir a segurança do turista aqui no Rio de Janeiro e, claro, promover a nossa cidade no Brasil e no mundo, para recebermos turistas durante o ano todo. Nesse carnaval, batemos todos os recordes de turismo na cidade, com 95% dos leitos disponíveis para turistas estando ocupados. Isso representa uma movimentação de 740 milhões de dólares e 1 milhão de turistas presentes aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Números expressivos e muito superiores ao de 2010. Para finalizar, quero parabenizar alguns nomes que contribuíram para esse carnaval inesquecível, que foi o carnaval de 2011, e que com certeza vai ser melhor ainda o de 2012, que está vindo aí. Parabéns à Beija-Flor de Nilópolis por mais um título, a Renascer de Jacarepaguá por subir para o grupo especial, a Embaixadores da Alegria, que abriram o desfile das campeãs no último sábado. A Embaixadores é uma escola de samba para pessoas com necessidades especiais e seus familiares, promovendo a inclusão social e emocional. Parabéns também à Grande Rio, Portela e União da Ilha pela grande demonstração de superação. A Liesa e seu presidente Jorge Castanheira por produzir de forma impecável o maior espetáculo do planeta. Parabéns ao secretário de Turismo, Antônio Pedro Figueira de Melo, que conseguiu organizar os milhares de blocos que iam surgindo a todo momento pela cidade. Parabéns aos empresários, Ricardo Amaral, Alexandre Scioli e Luiz Calainho, por resgatarem os famosos bailes de gala da cidade, que já não aconteciam há mais de 20 anos. Parabéns a todos os blocos de rua, que dentro de poucos anos vão transformar o Rio na cidade mais frequentada por jovens de todos os cantos do Brasil e do mundo, gerando milhares de empregos para o povo carioca e aquecendo a nossa economia. Valeu pelo show, valeu mesmo. Cordão do Bola Preta, Monobloco, Sovaco de Cristo, Badalo de Santa Teresa, Banda de Ipanema, Carmelitas, Folia com Cristo, Banda de Santa Cruz, Fúria de Bangu, GB Bloco, Espanta Neném, Esbarra, toda a Associação Sebastiana e a tantos outros que estão fazendo história na nossa cidade. Me despeço com a esperança de, nesse meu primeiro mandato, conseguir contribuir para o progresso do turismo no Rio de Janeiro. E também com a esperança de viver para ver o Rio de Janeiro bater Londres na Inglaterra e Paris na França e tornar-se a cidade mais visitada do mundo. Que venham a Copa e as Olimpíadas e que Deus continue abençoando nossa cidade maravilhosa. Rumo à vitória, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, boa tarde a todos os companheiros e todos os presentes. Aproveitando que já iria também subir à tribuna para dar parabéns ao secretário Antônio Pedro pelo belíssimo trabalho, apesar de muitas críticas em relação a alguns transtornos que o carnaval da nossa cidade causa, mas pelo volume, pelo número de pessoas que curtiram o carnaval, esse número, com certeza, de pessoas que se sentem incomodadas com os blocos, é bem menor. Porém, também não tiro a razão dessas pessoas. Por isso, entendo que o prefeito Eduardo Paes, assim como o secretário, tem que rever o que deu certo, para que seja realmente dado continuidade, mas também de forma responsável,
que escute os moradores, que escute a sociedade de uma maneira geral. A situação da falta de educação de muitos jovens e foliões que urinam na rua, jogam lixo na rua, isso é um problema de todos nós. Nós temos que conscientizar o cidadão que não basta reclamar. É importante que cada um faça a sua parte. Não adianta reclamar que a cidade está suja e se você joga lixo no chão. Então é importante, e é claro, nós não podemos aqui estar jogando a culpa em cima da prefeitura, em cima do secretário, porque o carnaval é uma festa absolutamente especial para o nosso país, nos dá visibilidade mundial, talvez a maior festa popular do mundo, e isso nós não podemos abrir mão. Em relação ao sucesso dos blocos, isso começou com a própria participação do ex-prefeito César Maia, que foi dado continuidade e que hoje a nossa cidade recuperou o carnaval de rua. Volto a dizer que temos, claro, que olhar as coisas que estão dando errado para que a gente possa minorar os transtornos. Sei que o secretário é competente, acredito nesta prefeitura, no interesse do prefeito Eduardo Paes, fazer com que essa festa seja realmente cada vez melhor e sei da responsabilidade que todos têm em buscar solução para os problemas. Agora, em si, queria também fazer um comentário que alguns companheiros precisam me ajudar nessa luta. Sei que cada vereador aqui tem a sua área de atuação, mas o que está acontecendo, especialmente em Jacarepaguá, e eu digo aqui nas localidades do Gardênia Azul, do Rio das Pedras, da Cidade de Deus, graças a Deus, o Obama vai passar na Cidade de Deus. Graças a Deus, escolheram lá para que o Obama esteja lá fazendo uma visita. Porque o que essas três, eu não digo nem comunidades, que na verdade Rio das Pedras é uma cidade de quase 100 mil habitantes, eu tenho feito diligências nesses locais e tenho visto e constatado que, infelizmente, não sei o que está acontecendo, não vou aqui nem acreditar em competência do subprefeito Mohamed, Tiago Mohamed, que eu sei que ele é competente trabalhador, mas o que está acontecendo nessas localidades é o total abandono. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Carnaval, no Rio das Pedras. Passei lá 4 dias e vi o abandono que o Rio das Pedras se encontra. Não é só o lixo na rua, porque o lixo na rua, nesse momento do Carnaval, eu sei que a coleta fica um pouco prejudicada. Mas, segundo os moradores, o estado de abandono é permanente. Lixo na rua, as ruas todas esburacadas. O problema que a gente tem que colocar aqui, é claro, esgoto, céu aberto, enfim, choveu, está tudo alagado. E nós precisamos de uma atenção especial. Digo que vejo o subprefeito Tiago Mohamed sobrecarregado, porque a Barra da Tijuca é uma área com muitas obras e Jacarepaguá é muito grande, com uma população que está realmente numa forma crescente. Cada dia surgem mais problemas e, infelizmente, por mais que ele queira se multiplicar, já houve na gestão anterior subprefeitura da Barra e subprefeitura de Jacarepaguá. Então eu peço ao prefeito Eduardo Paes que reveja essa situação. Jacarepaguá, especialmente Rio das Pedras, está triste. Quando o morador me para na rua, ele diz: tio Carlos, o nosso posto de saúde não dá vazão. Tio Carlos, a nossa escola, as 3 escolas que nós temos, não dá vazão. Eu sei disso. O prefeito Eduardo Paes sabe disso. E eu tenho certeza que providências serão tomadas. Mas o que está acontecendo lá, eu preciso de uma ação imediata. Porque, gente, falta de escola se resolve construindo escola. Falta de posto de saúde, aliás, o posto de saúde está lá, mas não dá vazão. Precisamos que tenhamos aí, pela Secretaria Municipal de Saúde, alguma ação, que seja o médico de família, que atua de forma preventiva, que seja uma UPA, porque numa comunidade que tem 100 mil habitantes, é importante que se dê uma atenção.
porque o Lourenço Jorge, que é na Barra da Tijuca, recebe toda essa demanda de Jacarepaguá. Não adianta dizer que o Cardoso Fontes, que é um hospital federal, dá vazão que não dá. Então é importante que o prefeito Eduardo Paes se reúna com o subprefeito Tiago Mohamed e que ele apresente soluções imediatas. Aquela população que é um povo ordeiro, trabalhador, não pode estar sendo submetido àquele abandono que lá está. Então eu estou aqui fazendo um apelo e aqui me coloco de forma muito clara. Certa vez me reuni com o prefeito Eduardo Paes e ele disse: vereador Tio Carlos, o senhor está me ajudando quando o senhor traz demandas para a prefeitura. O senhor está me ajudando a trabalhar. Então, que seja dessa forma o meu pronunciamento. Eu não estou aqui meramente fazendo críticas, eu estou aqui pedindo soluções. Então, Rio das Pedras clama por uma atenção maior da prefeitura. Clama por uma atenção maior, assim também, o Gardênia Azul, que até então tinha aqui um representante daquela região, o vereador, ex-vereador Girão, que aqui, enquanto esteve, lutava de forma direta pelaquela região. Hoje, Gardênia Azul também está abandonado, senhor prefeito. E não volto aqui. Quando eu falo na Cidade de Deus, eu tenho a possibilidade de dizer que fui o vereador mais votado daquela região. Mas isso é muito pouco. O fato de ter voto ou não ter voto, não absolutamente norteia a minha atuação aqui na Câmara de Vereadores. Eu estou falando desses três bairros que, na verdade, eu acredito que são cidades, porque um bairro como Gardênia Azul, que também não para de crescer, um bairro como hoje, Rio das Pedras, eu estou dizendo para vocês, caro vereador, que eu tenho, assim, uma preocupação muito grande, porque não adianta falar, a gente tem que falar e realmente mostrar o que está acontecendo. Se tem quase 100 mil habitantes no Rio das Pedras, nós não podemos ter uma inoperância de uma Conlurb, que apesar de ter o seu trabalho muito bem avaliado, naquela região está realmente deixando a desejar. Então, que a Secretaria de Ordem Pública também faça uma visita, que a Secretaria de Conservação, o nobre secretário Osório, ele precisa saber que as praças estão abandonadas. Tem praças que estão sendo invadidas para se construir moradia. Tal o abandono. Então, chegou a hora da prefeitura olhar com carinho, e eu tenho certeza do que estou dizendo aqui. Não dá para continuar. E quando iniciei a minha fala pedindo ajuda aos nobres vereadores, Eduardo Moura, se Deus quiser, será secretário, mas enquanto vereador, enquanto médico, eu preciso da sua ajuda. Os médicos aqui da Câmara de Vereadores, se puderem dar uma atenção a Rio das Pedras, lá surto de dengue, tuberculose. Isso está acontecendo no Rio das Pedras, a alguns metros da Miami brasileira, que é a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca está tendo um volume de obras muito grande. E aí sei que também é necessário, sei que também é importante, mas nós não podemos tolerar mais a situação que os moradores de Rio das Pedras, e até vi o nobre companheiro Chiquinho Brazão, também, que tem atuação em Jacarepaguá, já fazer esse apelo aqui. Claro que para ele as coisas é mais fácil, ele é do partido do prefeito, mas seja qual for o vereador, o que eu preciso ver é aquela população não sofrer tanto. E aqui vem esse desabafo e, ao mesmo tempo, pedir, de novo, ao prefeito Eduardo Paes, que olhe por essas três comunidades. Cidade de Deus está lá, recebendo o Obama. Então, eu estou vendo as máquinas entrando, eu estou vendo, já houve uma obra assim da prefeitura, a iluminação da Cidade de Deus, que foi uma obra anterior à visita do Obama, é claro, e eu dei parabéns à prefeitura por isso. Mas por que não olhar a iluminação do Rio das Pedras? Por que não olhar a iluminação do Gardênia Azul? Porque é preciso. E assim encerra a minha fala, senhor presidente, pedindo de novo, me colocando à disposição, mas mais do que isso, pedindo a colaboração dos outros 50 vereadores, que os meus pares queiram entrar nessa briga. Encerro, senhor presidente, fazendo um alerta também
para 7 Rio, que recebi a informação que o sinal em frente à escola Castanho Ovo, que é ali no Arpoador, já se encontra com problemas há 3 dias. E as crianças correndo risco de vida, porque é um semáforo, um sinal importante para que as crianças possam ir com segurança para a escola. Essa escola está localizada no Arpoador, na Avenida Atlântica. Gostaria que houvesse, por favor, também por parte da 7 Rio, uma solução imediata. Do mais uma vez, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. O próximo vereador inscrito é o doutor Eduardo Moura. Caros colegas, vereadores e vereadoras, funcionários da casa, assessores dos colegas vereadores, imprensa presente aqui nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, através da TV Câmara. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o colega Carlos Caiado pelo nascimento de sua filha, Maria Joana, e dizer que, a exemplo de Paulo Pinheiro, que se colocou como possível pediatra, eu vou entrar nessa briga, por ser pediatra também, e colocar-me à disposição para fazer a puericultura da sua filha. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque meu consultório é um pouco mais distante, em Coelho Neto, mas ele indo de metrô, ali, rapidinho, ele chega em frente ao metrô, aproveitando até para fazer a propaganda do local do meu consultório. Então, as pessoas já sabem agora onde é o meu consultório também. Mas eu me coloco à disposição, Carlos Caiado, para poder fazer a puericultura da sua filha, orientar as vacinas, orientar os primeiros cuidados, etc. Eu queria, após ouvir o nobre vereador tio Carlos, que falou algo sobre a sua comunidade, eu queria hoje falar sobre a nossa comunidade, a comunidade da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, das pessoas que estão aqui, às vezes 12, 14 horas, e que estão submetidas a uma possibilidade grande de alergias respiratórias, tipo rinites, alérgicas, porque, mais uma vez, foi arquivado, com certeza, por um equívoco da assessoria da mesa diretora, eu tenho certeza que foi arquivado por essa razão, uma solicitação que eu fiz para saber como e de quanto em quanto tempo é feito a limpeza do ar-condicionado aqui da Câmara. Eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto é importante o que eu estou referindo nesse momento. Eu acho que as pessoas nem imaginam os problemas que advêm ou que podem advir em função desse ar-condicionado, se não for limpo com frequência, ele trazer problemas seríssimos. A presença de ácaros, que são uns bichinhos que ficam alojados ali naqueles filtros e naquele parafernália dos ar-condicionados, aquilo ali traz problema ou pode trazer problemas seríssimos para pessoas atópicas. A minha preocupação não é só comigo, eu que sou alérgico. A minha preocupação é com todos os companheiros, vereadores, com os assessores, com a imprensa, com as pessoas que estão aqui e principalmente, e não é época de campanha política, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque faz parte do meu discurso, mesmo fora da campanha política, a minha preocupação também e principalmente são com os funcionários mais humildes e que às vezes vão ter dificuldades para poderem chegar a uma unidade de saúde para tratar essa rinite, ou essa asma, ou essa broncorreia, que fica às vezes repetidas e perpetuadas quando não é feita a limpeza correta desses ar-condicionados. Então, eu queria chamar a atenção, estou reapresentando e queria, assim, chamar a atenção das pessoas que estarão recebendo de volta esse ofício que eu enviei, para que possam dar a atenção que isso merece.
Olha, quero passar para vocês o quanto isso é importante em função de já ter sabido de casos anteriores que aconteceram em locais onde tem esse tipo de aparelho e que as pessoas ficam sujeitas a ter esse problema de alergia respiratória, e não somente de alergia respiratória, mas também de problemas de pele. A prevenção, meus amigos e minhas amigas, é algo que é fundamental quando a gente fala em saúde. Vocês querem ver um outro exemplo doméstico? Esse elevador que sobe aqui do térreo para o segundo andar, e essa funcionária tem que abrir a porta, depois que a porta, tem que abrir a porta, após o elevador parar, e aquele movimento contínuo, segundo, não vou citar nomes, obviamente, mas segundo algumas pessoas que trabalham ali com aquele elevador, já me falaram que estão com problemas sérios de coluna por causa daquilo. Eu acho que nós aqui, numa casa de leis, não podemos permitir que ocorra algo como essa situação. Então, eu gostaria de chamar a atenção também da mesa diretora para isso, para que eles possam avaliar e fazer com que a administração possa observar melhor e fazer com que essas pessoas tenham uma outra forma de resolver essa abertura das portas, porque assim não vai acontecer. Como eu disse, eu me formei médico, em 1974. E como pediatra, mais do que nunca, eu sempre tive a obrigação de pensar preventivamente. Lembro muito bem que na época que eu me tornei pediatra, né, fiz 2 anos de residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou especialista pela UFRJ também, eu sempre via o quanto se dava valor a isso nos estudos que eu fiz. Naquela época não tinha nem teste do pezinho, nem teste da orelhinha, nem teste do olhinho, e agora nós temos isso tudo, temos um exame que avalia as doenças muito antes delas acontecerem. E eu estando aqui agora, né, como vereador do município do Rio de Janeiro, eu não posso permitir que essas coisas continuem acontecendo. Finalmente, eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras para a questão da dengue. Eu acho que a dengue é uma doença que vai trazer sérios problemas para o nosso município e nós todos, toda a sociedade é copartícipe do que vai acontecer. Todos nós somos culpados, não é somente o prefeito, não é somente o secretário municipal de saúde, secretário de Estado de saúde, nós todos. Tem muita gente que pensa que a doença só dá em poste, ela dá em todos nós, ela ocorre em todos nós, ela acontece com todos nós. Então, nós que somos formadores de opinião, não só os vereadores, mas cada assessor desse, quantas pessoas conhecem para dizer o quanto é importante evitar os focos do mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, obrigado. Eu, na verdade, queria fazer um complemento da minha fala em relação quando eu disse do sucesso do carnaval. Preciso complementar no sentido de dizer que um movimento, uma festa, que no caso dos blocos movimentou quase que a população da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, quase 5 milhões de pessoas, e ocorreram alguns problemas, sim, e o que eu entendo é que o prefeito e o secretário precisam olhar com carinho. A situação da Zona Sul já foi detectada, não se pode aceitar novos blocos naquela região, como também avaliar a possibilidade de alguns blocos novos que escolheram a Zona Sul, por ser a Zona Sul o local do charme da cidade, e blocos ali desfilam sem tradição nenhuma, como o caso da Banda de Ipanema, como outras
agremiações, outros blocos, que sejam mantidos na Zona Sul. Agora, blocos novos, como foi o caso do Bloco da Preta, que, note bem, senhor presidente, e eu sei que o senhor conhece muito bem eventos, que também é da Zona Sul, que conhece bem o Leblon, que conhece bem Ipanema, é inconcebível. As autorizações foram dadas para que o Bloco da Preta tinha uma expectativa de 30 mil pessoas e, na verdade, aconteceu que no dia tinham 200 mil pessoas. E por que eu digo que foi um sucesso? Graças a Deus, problemas maiores não aconteceram. Houve um problema sério, destruíram a vegetação que acabara de ser plantada em Ipanema, destruíram algumas praças, a Praça Antero de Quental também sofreu, mas enfim, que o prefeito Eduardo Paes esteja atento, que o secretário esteja atento, mas é inegável o sucesso. Eu vejo às vezes, senhor presidente, muita maldade. Por exemplo, aconteceu, infelizmente, um óbito de uma menina de 21 anos, de uma jovem, que caiu do trio elétrico. Nada tem a ver com a desorganização, porque foi uma fatalidade. A menina desequilibrou e caiu. Agora, aqueles críticos maldosos, aquelas pessoas que às vezes são aqueles mesmos, desculpa, que às vezes reclamam que a cidade está suja, e eu vi, porque fui jornaleiro no Leblon, eu via madames desfilando com o seu cachorrinho, e o cachorro fazia suas necessidades, a madame não abaixava para pegar, e muitos desses que reclamam, são esses que às vezes pedem que a cidade esteja limpa, mas não fazem a sua parte. Claro que tivemos problemas, vejo a Zona Sul como a mais prejudicada, mas as soluções terão que ser dadas da forma administrativa, porque dizer não ao carnaval de rua é uma maldade com a nossa cidade, com o nosso turismo, e eu vejo muitas pessoas que às vezes saem da Zona Sul, saem de Ipanema, para dizer que o carnaval de Salvador é melhor do que o do Rio de Janeiro. E o que tem em Salvador não deixa absolutamente, pelo contrário, recuperamos o melhor carnaval do Brasil. E que, volto a dizer, que o prefeito Eduardo Paes, que toda a prefeitura está de parabéns, mas só digo isso se eles, no ano que vem, não apresentarem soluções para os problemas que ocorreram neste carnaval. Sei que Ipanema tem um movimento, eu acho que é Conselho de Segurança de Ipanema, atuante, admiro a forma em que eles se mobilizam, sei que eles estão atentos, sei que no Leblon também tem pessoas comprometidas, a presidente da associação, a Evelyn, e além de outras pessoas que eu sei, são pessoas que querem o melhor do Leblon, mas também tem que entender que tem que ter o melhor para a nossa cidade. O Leblon e o Ipanema, morei no Leblon, fui jornaleiro no Leblon, fui faxineiro de casa de madame no Leblon, trabalhei no Clipper durante 5 anos catando copo para pagar minha faculdade, tenho muitos amigos no Leblon e que te quero dizer, vou estar do lado daqueles moradores de lá, não para banir o carnaval, não para banir os blocos, mas que tenhamos lá menos blocos, que tenhamos mais organização, para que aqueles moradores não sofram, porque é muito bonito a gente dar parabéns e deixar o problema para aqueles moradores. Então, não é isso que eu estou fazendo, nobre presidente. E aí, posso dizer a Vossa Excelência que estarei junto com o senhor, que eu sei da mesma forma a sua responsabilidade, a forma em que a gente está vendo isso. Então, o meu parabéns ao prefeito, ao secretário, foi pelo belíssimo carnaval, e que os problemas tenham soluções, não discurso, porque o morador de Ipanema, do Leblon, enfim, da Zona Sul, Botafogo, não pode sofrer com desorganização. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor vereador, faço de suas palavras as minhas. Parabéns pelo discurso. A palavra continua franqueada
palavra está franqueada para a vereadora Sônia Rabelo. Estou aqui apenas para registrar duas moções de pesar que indiquei à mesa da Câmara e que aproveito essa tribuna para fazer aqui o meu registro público. A primeira, aliás, as duas moções são relativas a pessoas que dedicaram a sua vida na área pública, uma como professor e advogado, administrativista, e o outro como arquiteto paisagista. O primeiro, que faleceu ainda essa semana, na segunda-feira, foi o professor Francisco Mauro Dias, professor de Direito Administrativo da PUC, professor de Direito Administrativo da Gama Filho, do mestrado, do doutorado, procurador do Estado do Rio de Janeiro e procurador-chefe que montou a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado. Ele organizou inúmeras bancas de concurso e formou também inúmeros profissionais de direito no Rio de Janeiro. Portanto, na área especificamente de direito administrativo, que tanto interessa ao controle da administração pública, área que essa Câmara tanto zela no âmbito do município. O segundo a segunda moção de pesar é dirigida ao arquiteto paisagista Fernando Magalhães Chassel, que também faleceu há 10 dias durante o Carnaval. Fernando Chassel se dedicou ao paisagismo no Rio de Janeiro, tendo trabalhado com Burle Marx, inclusive, e foi, ainda na época do Estado da Guanabara, diretor do Parques e Jardins aqui, da cidade do Rio de Janeiro, na época, antigo Estado da Guanabara, trabalhando também na recuperação paisagística da usina de Itaipu. Membro da Associação de Arquitetos Paisagistas brasileira e um defensor muito zeloso da integridade do Parque do Flamengo. Parque esse que se encontra muito ameaçado por novos projetos que querem dividir a sua área. O Parque do Flamengo e o bairro do Flamengo, ele é muito assediado, né? E especialmente a área da Marina da Glória é objeto de grandes especulações para sua exploração econômica, especialmente na área da Marina. E Fernando Chassel, como arquiteto paisagista, foi um defensor incansável da integridade desse parque público que pertence a toda a comunidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a população mais pobre, porque a mais rica dessa cidade certamente frequenta o Yacht Club ali do lado, frequenta os outros clubes, Jockey Club, enfim, os inúmeros clubes pagos dessa cidade. Quem frequenta o parque, sobretudo no sábado e no domingo, é a população mais pobre. Certamente as pessoas que frequentam o parque podem ver que no sábado e no domingo, especialmente, a grande afluência de população que vai lá se divertir, que hoje em dia encontra uma barreira que permanece lá, apesar da justiça já ter determinado a sua ilegalidade, que cerca toda a área da Marina da Glória, impedindo o acesso da população a esse parque, a essa parte do parque que é a Marina. E nessa parte, inclusive, havia a previsão e a plantação do Parque das Crianças. O tio Carlos, que estava aqui falando das crianças, nessa parque é a área do piquenique que se encontra destruída e inacessível. Fernando Chassel
foi um defensor incansável do Parque do Flamengo. Então, em função do falecimento dessas duas personalidades que tanto trabalharam para a população carioca, para a cidade carioca, é que eu fiz a indicação dessas duas moções de pesar. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Ninguém mais vai se pronunciar. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a sua segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, vereador Paulo Messina, senhores vereadores que encontram-se nos seus gabinetes, funcionários da casa e visitantes da casa aí que algumas pessoas estão presentes aqui no momento visitando a casa, a quem nós agradecemos pela visita e pelo trabalho, devem estar aqui para defender alguns de seus interesses plenos e corretos. Eu quero utilizar esse horário da casa para fazer um pequeno resumo de um grupo de discussões que têm sido constantes durante os últimos anos, meses, aqui no Rio de Janeiro, e que é preciso uma reflexão de todos nós em relação a tudo isso que vem acontecendo e ao futuro, depois dessas modificações. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma correção aqui. Na terça-feira passada, usei o microfone para falar a respeito da terceirização da perícia médica, e eu queria fazer um pequeno conserto no que eu disse. Eu fui informado pelo nosso querido Sá a respeito de um fato que eu falei aqui no microfone sobre a CEMEG, a empresa que é uma das empresas de seguros saúde aqui dos funcionários da prefeitura, e que eu havia alegado que a CEMEG teria falido e não estaria trabalhando mais. Realmente não é verdade, a CEMEG não faliu. Eu continuo com a mesma impressão de que a CEMEG não presta um bom serviço aos seus usuários, sejam eles funcionários municipais, sejam pessoas que compram diretamente seguro-saúde da CEMEG. Tanto uns quanto outros têm bastantes críticas ao trabalho da CEMEG, mas a empresa que foi terceirizada realmente não é a CEMEG, é a RMM, se eu não me engano, RMM, que funciona nas mesmas instalações da CEMEG e provavelmente seja uma terceirização ou uma quarteirização da terceirização realizada. De qualquer maneira, é uma empresa contratada para substituir os funcionários públicos da perícia médica. Essa linha que o governo municipal vem adotando, semelhante à linha que o governo estadual vem adotando, semelhante à linha que o governo federal vem adotando, que é a linha de substituir o funcionário público por uma empresa terceirizada. Na área da saúde, por exemplo, o ex-ministro Temporão tentou fazer isso em relação aos hospitais federais. Tentou aprovar no Congresso Nacional uma fundação pública de direito privado. Não conseguiu. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cabral aprovou na Assembleia Legislativa a criação das fundações públicas de direito privado, mas o secretário Sérgio Cortes não conseguiu implementar essas fundações, acabando com o trabalho do servidor público e entregando essa gestão a terceiros. E agora a prefeitura vem fazendo isso com muita rapidez, com um tempo muito curto entre a proposta e a realização. Vem acontecendo com a aprovação da lei das OS aqui nessa casa,
E agora a Secretaria de Saúde tenta mais do que isso, tenta terceirizar algo que a própria lei da casa não autoriza. Por isso, há uma briga judicial. Por isso, existem hoje ainda mantidas três liminares concedidas ao Sindicato dos Médicos e Enfermeiros, ao Sindicato dos Funcionários da Previdência, o Sindesprev, e uma outra ao Conselho Regional de Medicina. Na última terça-feira, em relação à terceirização da saúde, o secretário Hans Domann esteve lá no Conselho Regional de Medicina. O Conselho, mensalmente, ele entrega aos médicos um jornal. Aqui no Rio, hoje, são mais de 70 mil médicos que recebem esse jornal, cujo título da edição de fevereiro é esse: Querem privatizar a saúde pública. E aí fala sobre a ida do secretário ao CREMERG. E o secretário disse no CREMERG uma frase que é muito importante, que nós temos que discutir aqui na casa, se realmente isso é verdade. Nós temos que discutir que há um erro na formulação da política de saúde do Rio de Janeiro. Diz ele, em reunião no CREMERG, o secretário municipal Hans Domann disse que as organizações sociais eram a única alternativa para os problemas da rede. É um fato grave. Se não há outra alternativa, nós votamos aqui um orçamento que direcionava uma quantidade bastante razoável de recursos, mais de R$1 bilhão, para pagamento do funcionalismo público na área da saúde. Então, o que a gente depreende disso aqui é que a Prefeitura do Rio, e no caso, a Secretaria Municipal de Saúde, só tem um plano para a área da saúde: é privatizar o setor integralmente. Já fez com as organizações sociais nas unidades de atendimento de saúde da família, agora tenta fazer nos hospitais de emergência. A Secretaria de Administração terceiriza a perícia médica, e é evidente que quem é funcionário público, e agora estou falando como funcionário público, com mais de 34 anos de serviço na Prefeitura do Rio, como médico da Secretaria Municipal de Saúde, eu passo a ter uma grande preocupação e um grande temor pelo futuro dos funcionários públicos que têm direito à aposentadorias e pensões. Está colocado nessa casa para ser discutido um projeto de reformulação do sistema previdenciário da Prefeitura. Nós temos que entender uma coisa que alguns funcionários hoje me procuraram e perguntaram, que é de fácil entendimento. Quem paga a aposentadoria? Com que pagamos? Com que recursos são pagos os funcionários aposentados? Com os recursos descontados dos funcionários que estão trabalhando, com os recursos acumulados anteriormente pelo trabalho feito por todos. Como há uma filosofia clara na Prefeitura de terceirizar o máximo possível de serviços, de retirar funcionários públicos de atividades que constitucionalmente não poderiam ser retirados, como o caso dos médicos, como o caso de professores. No momento em que você tem como política terceirizar, você também tem como política enxugar a máquina. Isso a gente já pode ver claramente quando analisa os orçamentos da Prefeitura dos últimos anos. No item saúde, a Prefeitura gastou, em 2009, com pagamento pessoal, R$1.145 bilhões. No ano seguinte, em torno de R$1,1 bilhão. E no terceiro ano, que agora é 2011, R$1,65 bilhão. Ou seja, o orçamento é muito claro nas iniciativas e no planejamento do governo. Ele vai botando cada vez menos dinheiro, porque cada vez ele vai ter menos pessoal. Ele não faz concurso e os funcionários vão morrendo, vão se aposentando e vão morrendo, vai murchando o quadro. Então nós estamos diante de um quadro muito claro e que o funcionalismo público do Rio de Janeiro tem que estar atento para participar das discussões em que nós vamos caminhando. A cada terceirização significa menos empregos públicos que estão sendo liberados e menos dinheiro para pagamento do bolo previdenciário. Esse é um fato que passa muitas vezes despercebido pelas pessoas, mas é muito claro. É muito clara a filosofia na área da saúde, por exemplo. Os pensadores modernos da administração pública na saúde
dizem que é impossível governar, gerenciar, ser gestor no serviço público de saúde, sendo obrigado a cumprir 3 itens que são essenciais: o regime jurídico único, a Lei 8666, a Lei das Licitações, e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos argumentos do secretário Rãs é que ele não pode fazer concurso, porque disse ele aqui, numa primeira reunião, e agora parece que já admitiu que errou quando falou isso, que a Secretaria de Saúde já tinha atingido o teto, o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há lei de responsabilidade fiscal especificamente para uma secretaria, e sim para o ente governamental. A lei é para a prefeitura, a lei é para o governo do estado, a lei é para o governo federal. Então, não existe lei de responsabilidade fiscal para a secretaria A, B ou C. Então, um dos argumentos que essas pessoas que optam pelas terceirizações, pela privatização do sistema, é que eles não podem cumprir. Não podem conviver com a estabilidade do servidor público, não podem conviver com as licitações, querem tudo sem licitação. O que significa esse projeto das OS? Todas as OS que estão sendo contratadas, são contratadas sem licitação. A compra de todo o material de consumo, todos os insumos na rubrica de custeio das organizações sociais, são comprados sem cumprir a lei das licitações, a lei 8666. E, finalmente, sempre a reclamação de que não se pode pagar mais ao funcionalismo público, nem contratar mais ninguém, porque não existe possibilidade na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu queria encerrar essa minha participação alertando aos funcionários públicos, no caso da prefeitura, que eles devem estar atentos à política que vem sendo implantada pelo atual governo, pelo prefeito da cidade, em relação à política de recursos humanos. Há uma clara determinação de enxugamento da máquina administrativa, de levar cada vez mais ao fim do concurso público. Nós estamos tendo esse exemplo. Cada vez mais o governo faz menos concursos públicos, cada vez mais a entrada é por indicações políticas, num fato lamentável como nós conseguimos aqui detectar no caso da contratação sem concurso de funcionários para a Secretaria de Educação, cuja secretária corretamente rompeu o contrato, mas o contrato, a princípio, era para satisfazer políticos que iriam, através de cartõezinhos, fazer indicações para contratar funcionários administrativos da prefeitura. Ou seja, nós precisamos convencer as autoridades que muitas coisas modernas são coisas velhas. Não há nada tão correto quanto concurso público para admissão na vida pública. Por mais ponderado, mais ilustrado, por mais entendido, esperto que seja o parlamentar, ele é menos autorizado a indicar alguém para trabalhar no serviço público do que um concurso realizado testando de alguma maneira a habilidade daquele cidadão. Da mesma maneira que as licitações são pelo menos um impasse, um problema para aqueles que vão ao serviço público com um único e exclusivo desejo de se locupletar do cargo público para ganhar dinheiro através de manobras escusas dentro da área pública, como estamos vendo no Brasil inteiro isso acontecer. Então, a nossa luta, o meu mandato tem feito uma luta incessante na defesa do concurso público. Nós somos absolutamente contrários à posição do secretário de Saúde em relação à entrega do serviço público para as organizações sociais. Os nossos servidores públicos são inteiramente capazes, são inteiramente aptos para gerenciar os hospitais da cidade, para gerenciar o programa de saúde da família. Não precisamos importar profissionais de outros estados, como vem acontecendo com as OS que aqui trabalham, importando funcionários, e mais do que isso, que eu quero trazer em relação ao trabalho já colocado. Existem muitas dúvidas e o Tribunal de Contas está analisando os primeiros trabalhos das organizações sociais. Eu não tenho dúvidas, e vou trazer aqui para os senhores oportunamente, espero que o secretário de Saúde venha aqui pela convocação que o presidente da comissão, Carlos Eduardo, me disse ontem que já fez a convocação. Espero que o secretário de Saúde, Hans Domann, venha aqui para que nós possamos cobrar do secretário algumas coisas muito importantes em relação ao primeiro trabalho das organizações sociais. E espero
que a justiça não seja derrubada, que a liminar ganha pelo sindicato, conselho e pelo Sindusprev. Que essa liminar seja mantida, que o mérito dessa questão seja julgado pelo tribunal, para que possamos não ter cada vez mais esse caminho que acha um caminho que tem levado a vida pública do Rio de Janeiro para o buraco, que é a terceirização, a privatização, a entrega de serviços essenciais. Eu queria deixar bem claro que eu não tenho posição absolutamente contrária a parcerias público-privadas. Eu acho que em muitos setores essas parcerias são absolutamente normais. Agora, dentro da área da saúde, dentro da área da educação, nos serviços que são executados por médicos, por professores, são insubstituíveis. O concurso público é insubstituível a lei de responsabilidade fiscal e é insubstituível a lei de licitações. Por isso, espero cada vez mais usar esse plenário, usar esse microfone para defender a posição do funcionalismo público, que deve estar alerta, de olho aberto, procurando os seus parlamentares para que os defendam nessa casa, na discussão dessa reforma do sistema previdenciário do Rio de Janeiro. E vamos torcer para que o Prev Rio não sofra mais ataques como o que aconteceu no ano passado. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1075, de 2011, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a instalação da comissão especial, composta de 5 membros, no prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade, para analisar o caos provocado pela constante falta de energia nas diversas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Apagões, cujo serviço vem lesando o consumidor carioca, no que diz respeito à má prestação destes serviços públicos e impactando negativamente a economia da cidade ao atingir produtores e comerciantes, pagadores de impostos, conforme foi amplamente divulgado pela mídia local. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1089, de 2011, de autoria do senhor vereador Raimon. Requer a mesa diretora com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, seja constituída comissão especial, composta de 5 membros, até o término da sessão legislativa, para acompanhar, estudar e analisar a situação da população adulta em situação de rua. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1090, de 2011. Requer a mesa diretora com fulcro nos artigos 114, 115 e 116 do Regimento Interno, composta de 5 membros. Ser constituída a comissão especial composta de 5 membros, até o término da sessão legislativa, para acompanhar, estudar e analisar a questão da habitação e direito à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Requer a mesa diretora na forma regimental o arquivamento do projeto de lei 1568, de minha autoria, que institui a Festa das Luzes, Chanucá, e a inclui no calendário oficial do município e da outras providências. Assinado por vereadora Tereza Beck. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1083, de 2011, de autoria do senhor vereador João Ricardo, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga a Cláudia Coxim, secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1084, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que requer a mesa diretora com fulcro no regimento interno a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao jornalista Marcos Antônio Mendes de Miranda, ou simplesmente, como é conhecido nos meios de comunicação, Marcos Miranda, exemplo de dedicação no exercício de suas funções e, em especial, por sua efetiva contribuição ao acesso da informação do cidadão através do jornalismo no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1085, 2011,
requer a mesa de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que requer a mesa diretora com foco no regimento interno, a concessão do medalha médio Pedro Ernesto ao senhor Horácio Fernandes Magalhães Gomes, advogado, líder comunitário e presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, SAC. Exemplo de dedicação no exercício de suas funções e, em especial, por uma efetiva contribuição ao desenvolvimento do bairro de Copacabana, um ícone de nossa cidade, estendendo-se ao município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1088-2011, do senhor vereador João Mendes de Jesus, que requer a mesa diretora na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de médio Pedro Ernesto ao doutor Arthur Monteiro Bastos, médico-diretor do Hospital Nossa Senhora de Saúde, Santa Casa da Misericórdia, pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2009, em cumprimento, fevereiro de 2009, em cumprimento ao disposto do artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 213/2009, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que determina a prévia apresentação dos contratos a serem celebrados pelo Poder Público à Câmara Municipal do Rio de Janeiro na forma que menciona. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Para encaminhar a votação, o líder do governo, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, Alô? vereador Paulo Pinheiro, que é o autor do projeto que foi vetado pelo senhor prefeito, eu queria chamar a atenção dos colegas. Quando esse projeto foi apresentado pelo nobre vereador Paulo Pinheiro, nós tivemos a oportunidade de fazer aqui um debate, uma discussão sobre esse assunto, e, na ocasião, tentamos mostrar aos senhores vereadores dos problemas que esse projeto apresentava. Na verdade, o projeto diz que a Prefeitura deve, para todo contrato que for fazer, antecipadamente enviar a cópia do contrato para a Câmara de Vereadores. Nós entendemos que o papel fiscalizador da Câmara, que é auxiliado pelo Tribunal de Contas, ele em nada sofre prejuízos da forma como nós temos tratado hoje a discussão desses contratos. Há casos de contratos que são firmados pela Prefeitura e que a Câmara, por algum motivo, e de forma absolutamente correta, questiona. É o caso do próprio vereador Paulo Pinheiro, que já questionou aqui, por exemplo, alguns contratos firmados pela Prefeitura com as organizações sociais. E outros vereadores que também já questionaram contratos firmados pela Prefeitura. Esse é o nosso papel. O papel do parlamentar, do vereador, que é o de fiscalizar o Poder Executivo, e nesse exercício de mandato de fiscalizar o Poder Executivo, identificar eventuais problemas naquela ação do Executivo, é legítimo o questionamento, a interpelação do Poder Executivo e até mesmo uma ação para que o Poder Executivo reveja um ato que, porventura, tenha sido cometido fora dos parâmetros aceitáveis na administração pública. Partindo desse princípio, é que, na ocasião que o projeto foi votado, eu já havia manifestado a minha opinião de entender que o projeto, na verdade,
ele vai além daquilo que eu entendo que nós deveríamos exercer no nosso papel, no nosso mandato de vereadores. Por esse motivo, o prefeito Eduardo Paes entendeu de vetar esse projeto e eu estou propondo, no encaminhamento da votação, que nós possamos manter o veto do prefeito, entendendo que em nada a não execução desse projeto irá prejudicar a nossa ação, o nosso papel como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o encaminhamento da liderança do governo é pela manutenção do veto do senhor prefeito. Para encaminhar o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, eu não ia me pronunciar, não, mas porque parece que nesse momento estamos em votação, não poderia haver a defesa do projeto. Mas já que o líder do governo usou a prerrogativa de não cumprir o regimento, eu também tenho o mesmo direito de fazer o que ele fez na defesa do meu projeto. O que foi apresentado aqui nesse projeto, desde a primeira vez, eu tento mostrar aos vereadores, e conversei inclusive isso com o próprio prefeito Eduardo Paes, o projeto, ele não causa nenhum transtorno, nenhum gasto de material, nenhum transtorno em retardar cada licitação, cada contrato que vai ser assinado. O projeto só pede o seguinte: estão sendo negociados 2 contratos na Secretaria de Obras. Uma vez iniciada a negociação, apresentada a proposta do contrato, que ele seja mandado por via, não precisa gastar papel, não precisa gastar telefone, basta colocar na internet e mandar para as comissões da casa. O projeto é da comissão, o assunto é ligado à comissão de obras, é ligado à comissão de meio ambiente. E uma vez analisado aqui, independente, não vai parar a tramitação, pode ter assinou o contrato, mas que a gente receba antes da assinatura do contrato. Por exemplo, fiz várias críticas aqui ao contrato assinado há poucos meses atrás com o cantor Luan Santana, onde acho que a prefeitura gastou dinheiro demais. Se nós pudéssemos ter dado opinião antes da assinatura do contrato, esta opinião poderia ter ajudado o prefeito a não cometer um exagero no gasto com o artista, conforme aconteceu. Então, o projeto é um projeto que não atrapalha em absolutamente nada o transcorrer do processo de assinatura do contrato, discussão do contrato, somente remete à casa uma cópia através de via eletrônica. Para quê? Para que o vereador interessado procure na comissão por onde está acontecendo isso, pegue o projeto, discute e mande a sua opinião para a secretaria onde está acontecendo. É muito simples, não atrapalha em nada, mas eu não entendi por que o governo achou tão complicado. Parece que ele não entendeu o projeto, eu imagino que tenha sido isso. Então, eu estou tentando explicar aqui para as pessoas. Muito obrigado. Em votação.
Como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 15 senhores vereadores, não 11 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 273/2009, de autoria da vereadora Lucinha, que declara a comunidade La Rúbia, em Campo Grande, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária, pendente parecer da Comissão de Finanças e da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer por essas comissões, o nobre vereador, professor Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Não, estamos tendo aqui um contratempo. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 18 senhores vereadores, não 12 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência. Em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 586, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jorge Manaia, Clarissa Garotinho, Lucinha e Tereza Berg, que estabelece prioridade para o cadastramento no programa Minha Casa Minha Vida, no âmbito no município do Rio de Janeiro. Antes de... em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação.
Está encerrada a votação. Votaram sim 1 senhor vereador, não 30 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Para encaminhar? Tá. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 737-A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011. Em discussão a matéria, não havendo quem queira... antes de colocar em discussão, está pendente parecer da Comissão de Finanças. Para emitir o parecer, nobre vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, pela rejeição ao veto. O parecer é pela rejeição do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar o nobre líder do governo, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria só esclarecer, essa emenda foi apresentada na ocasião pela ex-vereadora Clarissa Garotinho, hoje deputada estadual, e também na ocasião nós tivemos a oportunidade de fazer aqui um debate no plenário. A emenda apresentada pela vereadora tem como objetivo que seja apresentado até o 5º dia útil do mês subsequente da execução do orçamento as informações detalhadas para a Câmara de Vereadores desta execução. E nós já vimos alertado a vereadora, e depois, quando da elaboração dos argumentos do veto, foi reiterado pelo pessoal da nossa Secretaria de Fazenda, que no 5º dia útil do mês subsequente, a Prefeitura ainda não tem o fechamento do mês anterior, que é processado ao longo do mês seguinte. Então, a emenda é uma emenda que encontra uma dificuldade absoluta de ser aplicado pela Prefeitura. Por esse motivo é que ela foi vetada pelo senhor prefeito. Eu gostaria, então, de encaminhar aos senhores vereadores que nós possamos manter o veto por absoluta falta de possibilidade de ser cumprido aquilo que era a intenção da vereadora. Matéria está em votação. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 25 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. O veto parcial está mantido. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cidadãos do Rio de Janeiro que nos acompanham aqui das galerias, assessoria, pessoal presente aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu faço uso da palavra para homenagear um grande ex-vereador desta casa, que no dia de ontem completaria 80 anos de idade. É o saudoso e querido Augusto Boal. Ser cidadão não é viver em sociedade, mas transformá-la, dizia Boal. Nascido em 1931, no bairro da Penha, o filho de padeiro,
primeiro tornou-se engenheiro químico e posteriormente teatrólogo, diretor, dramaturgo, ensaísta, criador do Teatro do Oprimido nos anos de 1970. Em março de 2009, foi nomeado embaixador mundial do teatro pela Unesco, uma honraria inédita aos brasileiros. Boal não escondeu o orgulho de estar entre os 197 candidatos ao Prêmio Nobel da Paz em 2008. Isto é extraordinário, dizia ele. É o reconhecimento da importância do teatro do oprimido. Deixou uma obra vasta. Existem pelo menos 29 livros publicados no mundo inteiro sobre Boal, ou sobre o teatro do oprimido, em línguas que vão desde o inglês, o italiano, o alemão. E a partir de 1964, a ditadura militar inicia a perseguição a todos os indivíduos e grupos de artistas com preocupações sociais e políticas. Em fevereiro de 1971, Augusto Boal é preso, torturado e exilado, passando a residir na Argentina de 1971 até 1976. Dirige o grupo El Machete em Buenos Aires e monta, de sua autoria, o grande acordo internacional do Tio Patinhas, Torquemada, sobre a tortura no Brasil, e revolução na América do Sul, iniciando intensas viagens por toda a América Latina, onde começa a desenvolver novas técnicas do teatro do oprimido. Teatro imagem, teatro invisível e teatro fórum. Em 1976, muda-se para Lisboa, onde dirige o grupo A Barraca. 2 anos depois, é convidado para lecionar na Universidade de Sorbonne. Em Paris, cria o Centro do Teatro do Oprimido Augusto Boal, em 79. Trabalha em muitos países europeus e desenvolve as técnicas introspectivas do teatro do oprimido. O arco-íris do desejo. Antes de regressar definitivamente ao Brasil, monta no Rio de Janeiro o Corsário do Rei, de sua autoria com letras de Chico Buarque, música de Edu Lobo, e Fedra, com Fernanda Montenegro. A convite do então secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que saudade do professor Darcy Ribeiro, Boal volta ao Brasil em 86, para dirigir a Fábrica de Teatro Popular. O objetivo era tornar a linguagem teatral acessível a todos, como estímulo ao diálogo e à transformação da realidade social. Ainda em 86, junto com artistas populares, cria o CTO, Centro de Teatro do Oprimido, para difundir o teatro do oprimido no Brasil. Em 92, candidata-se e é eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, pelo Partido dos Trabalhadores, para fazer teatro fórum, a partir da intervenção dos espectadores e criar, com isso, projetos de lei. É o teatro legislativo. Após transformar o espectador em ator com o teatro do oprimido, Boal transforma o eleitor em legislador, utilizando o teatro como política em sessões solenes simbólicas, encaminhando à Câmara de Vereadores diversos projetos de lei, dos quais 14 tornaram-se leis municipais. A estética do oprimido tem por fundamento a crença de que somos todos melhores do que pensamos ser e capazes de fazer mais do que aquilo que efetivamente realizamos. Todo ser humano é expansivo. A principal criação de Augusto Boal, o teatro do oprimido, é hoje uma realidade mundial, sendo a metodologia teatral mais conhecida e praticada nos 5 continentes. Augusto Boal, que ontem faria 80 anos de idade, faleceu no dia 2 de maio de 2009, no Rio de Janeiro. E ele, que conheceu muito bem a realidade dessa casa, a ele a nossa homenagem e a nossa gratidão pelo trabalho feito como legislador na cidade do Rio de Janeiro. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 325/2009, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que dispõe sobre a implantação do serviço de verificação de óbito SVO no âmbito do município do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Finanças. Para emitir o parecer,
nobre vereador Carlos Bolsonaro. Parecer pela rejeição ao veto, presidente. Parecer pela manutenção do veto. Em discussão a matéria. Presidente, parecer pela rejeição do veto. Desculpa. O parecer é pela rejeição do veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. A presença vai encerrar a votação. Já encerrada a votação. Votaram sim um senhor vereador, não 14 senhores vereadores, não há quórum para prosseguimento do trabalho. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca a Câmara para a sessão ordinária na próxima terça-feira, dia 22, quando será votado os vetos apostos ao PLC 25, o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a sessão.